Olá, sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Está começando mais um Monogeek News, o seu podcast de notícias do mundo nerd, geek, também aí da cultura pop. Vamos falar de cinema, vamos falar de filmes. Hoje, começando nesta quarta-feira, senhoras e senhores. Nessa quarta-feira, dia 27 de maio de 2020. E vamos então aos destaques desta quarta-feira. Roda a musiquinha das notícias aí, gente. Começando então essa quarta-feira, vamos falar aí de games já de cara. BlizzCon 2020 é cancelada devido ao coronavírus. Uma nova edição do evento pode acontecer no começo de 2021. Seguindo a linha de diversos eventos da cultura pop durante a pandemia do Covid-19, a Blizzard acaba de anunciar que a BlizzCon 2020 foi cancelada. Em nota na página oficial, Sarah Lynn Smith, produtora executiva da BlizzCon, declarou que a equipe considerou todas as opções, mas que diante de todos os fatores, eles tiveram que tomar a difícil decisão de não realizar o evento esse ano. Uma nova edição deve acontecer no começo de 2021. Abre aspas, estamos discutindo como seria possível canalizar o espírito da BlizzCon e conectar de alguma forma com vocês online, não sendo impactados pelas condições dos protocolos de saúde e segurança para grandes concentrações de pessoas. Nós gostaríamos de fazê-lo o quanto antes, mas considerando que este é um território novo e há diversos outros fatores envolvidos, o evento deve acontecer em algum momento do início do ano que vem. A cada ano, a BlizzCon também é palco para grandes competições de esportes em torno dos jogos da Blizzard, e por isso, vamos também buscar alternativas para apoiar algumas dessas competições de elite que normalmente ocorreriam no evento. A BlizzCon aí também, ela já se tornou bem grande, bem estabilizado nesses últimos anos aí, e para os amantes de MMO, de jogos da Blizzard, né, realmente eles vão ficar aí defasados. Eles podiam arranjar um meio de fazer aí o evento online, né, como muitos eventos estão fazendo. Porém, né, é um evento de grande patamar aí, que infelizmente também foi cancelado devido ao coronavírus, né, esse ano parou tudo. Bom, vamos continuar falando de The Last of Us, virou o The Last of Us Cast, né, todo dia tem uma notícia do jogo. The Last of Us Parte 2 é banido em vários países do Oriente Médio. Ainda não se sabe o motivo. Vários jogadores do Oriente Médio começaram a reportar que The Last of Us Parte 2 está indisponível para compra na PlayStation Store nos últimos dias, o que levantou suspeitas de que o jogo foi banido em alguns países por lá. A suspeita foi confirmada pelo usuário Ghost Techful, que questionou a Sony pelo motivo do jogo ainda estar indisponível. A empresa contou que o motivo foi um banimento, mas não explicou exatamente o porquê. Abre aspas. Se o jogo não existe na loja digital regional, ele foi banido pelas autoridades locais do país e não podemos fazer nada em relação a isso. Espero que isso ajude, mas se precisar de algo mais, nos avise. Os jogadores especulam que o banimento aconteceu porque The Last of Us Parte 2 tem uma protagonista LGBT, mas nada foi confirmado. The Last of Us Parte 2 vai ser lançado no dia 19 de junho para PlayStation 4. É uma pena, né? Às vezes ainda muitos países terem questões aí em aberto, coisas a se resolver, e os jogadores vão deixar de jogar um jogo tão incrível quanto The Last of Us. Eu confio aí na Naughty Dog. Eu acredito que vai ser um jogo muito bom e que provavelmente alguém vai fazer um hack ou vai fazer alguma coisa para poder aí adquirir a sua cópia de The Last of Us. Vamos falar de séries. Agora uma notícia um tanto triste, né? A atriz Aracy Balabanian é internada na CTI e faz teste para Covid. A atriz de 80 anos deu entrada no hospital com insuficiência respiratória. Aracy Balabanian foi internada nessa segunda-feira, né, na CTI da Casa de Saúde de São José, no Rio de Janeiro. Ela é famosa aí por Sai de Baixo, por novelas com personagens marcantes, né? E teve esse problema aí. Segundo a direção do hospital, o quadro da Balabanian inspira cuidados e que o teste para o novo coronavírus não teve resultado confirmado ainda. Continuando falando em séries e eventos, vai ser realizado um evento chamado Quarentena Com, que vai acontecer entre os dias 30 e 31 de maio, que tem aí uma programação completa onde você vai poder acompanhar online.
Evento organizado pela editora Guará vai ser 100% online e contará com workshops, lives e painéis. Com a quarentena causada pelo coronavírus, adiando diversos eventos da cultura pop, a editora Guará anunciou a realização do Quarentena Com, né? Ele vai ser gratuito, vai ser transmitido no YouTube, com as datas do dia 30 e 31. Marca aí no seu calendário. As datas escolhidas correspondem aos dias antes reservados para a FIQ, Feira Internacional de Quadrinhos. A feira online contará com lives, workshops, artistas alley, anúncios de lançamentos e painéis adaptados para a experiência à distância proposta pelo evento. A transmissão da Quarentena Com começará neste sábado, dia 30, às 11 da manhã, horário de Brasília. Todos os vídeos feitos para o evento permanecerão disponíveis no canal oficial da organização no YouTube. Então fica a dica aí, tá em casa, no final de semana, vai lá e curte a Quarentena Com, que eu tenho certeza que você vai gostar aí da programação. Inclusive, já tem aí disponível no site, caso você queira já dar uma olhada, para você ver um horário específico aí para você ficar a par e ficar dentro desse evento aí. Vamos falar de filme? Olha só, notícia inusitada no universo dos filmes. Querendo virar Homem-Aranha, os irmãos deixam-se picados por aranhas venenosas. Os 3 familiares ficaram internados por uma semana. 3 irmãos na Colômbia ficaram internados por uma semana após terem deixado uma aranha venenosa picá-los, na tentativa de se tornarem o Homem-Aranha. O ocorrido aconteceu na Chayanta e foi reportado pelo canal Telemundo. Segundo o chefe da epidemiologia do Ministério de Saúde de Bolívia, Virgílio Pietro, os 3 irmãos com idade entre 8, 10 e 12 saíram para cuidar de cabras quando viram uma pequena aranha preta, mais tarde identificada como uma viúva negra. Os irmãos concordaram em deixar que a criatura os pique, para conferir se o resultado seria como os de Peter Parker, mas sentiram sintomas graves alguns minutos depois. Os familiares foram internados com dores musculares, sudorese, febre e tremores gerais, e ficaram hospitalizados entre os dias 14 e 20 de maio, quando receberam alta. Pietro disse ter reportado o caso como um ensinamento para os pais, para que tomem cuidado com o que os pequenos assistem durante os filmes. Eu acho que o mais velho devia ter dado exemplo nesse momento. Talvez, eu acho que com 12 anos você já sabe um pouco sobre, um pouquinho ali, sobre os cuidados. Que, deixar ser picado por uma aranha para se tornar Homem-Aranha. Também tem o lance da supervisão dos pais, né? A gente, quando é criança, a gente acaba se influenciando com algumas coisas. E ainda bem que nenhum deles teve aí algum problema mais grave, né? Continuando falando em filme, olha só, olha a mágoa. Diretor de Esquadrão Suicida reclama que seu filme foi retalhado. David Ayer continua tentando fazer a versão do diretor do longa. O que aconteceu aí com o Snyder Cut? Agora ele tá tá tendo aí uma reação na mídia, né? Há algum tempo, o David Ayer, diretor do Esquadrão Suicida, tem reclamado que o filme que chegou aos cinemas não foi exatamente o que ele tinha planejado. O caso é diferente de Zack Snyder com o Snyder Cut da Liga da Justiça, já que em nenhum momento Ayer chegou a ser substituído. No Twitter, Ayer comentou novamente que o longa que chegou aos cinemas foi retalhado e que seria fácil montar a versão do jeito que ele tinha imaginado. Olha só, um fã escreveu: a versão de Esquadrão Suicida que todos nós vimos não era o filme de David Ayer que queria lançar. Com a popularidade do gênero dos super-heróis, por que não mostrar a versão dele na HBO Max? Tenho certeza que muitos fãs da DC adorariam ver uma versão alternativa do filme e isso ajudaria a vender o app. O diretor disse: essa é uma boa pergunta, minha versão seria fácil de completar, seria incrivelmente catártico para mim. É exaustivo levar uma surra por um filme que passou pelo tratamento de mãos de tesoura. O longa que eu fiz nunca foi visto. Já que tá nessa onda do Snyder Cut, por que não então liberar a versão do diretor aí do Esquadrão Suicida, né? Pra gente ter aí mais um filme dentro dessa leva e mais um filme da DC, né? Talvez essa versão seja... assim, a pior versão já existe. Então, agora já chegou no fundo do poço, agora é só subir, né? Vamos falar de anime e cultura oriental. A gente tem comentário aqui sobre
o Japão sobre as coisas que aconteceram também. Vou falar da Kyoto Animation, lembra daquele estúdio que foi incendiado, né? Incendiário será preso em 27 de maio após 10 meses internado. Ele finalmente será levado a tribunal. Após 10 meses desde o incêndio criminoso no estúdio do número 1 da Kyoto Animation, que resultou na morte de 36 pessoas e feriu outras 33, o incendiário, já recuperado das queimaduras de 3º grau que sofreu, já está em condições de ser oficialmente preso e levado a tribunal pelo crime. A polícia da província de Kyoto prendeu na época um homem de 41 anos que usou gasolina para iniciar o incêndio. O homem supostamente comprou 40 litros de gasolina e usou um carrinho para transportar a gasolina para o edifício Estúdio 1 da Kyoto Animation. No entanto, a polícia ainda não tinha formalizado a detenção, pois ele ainda estava no hospital se recuperando dos ferimentos causados pelo incêndio. Sobre as doações às famílias, atualmente o governo da prefeitura de Kyoto está no processo de determinar a distribuição de 3.314.438 ienes, cerca aí de 30 milhões de dólares, em doações para os feridos e as famílias das vítimas do ataque. Segundo a Kyoto News, já começaram as compensações às famílias das vítimas falecidas, com as aprovações sendo enviadas já em novembro passado. Esses pagamentos são baseados na compensação dada às vítimas e às suas famílias do ataque com gás sarin de 1995 em Tóquio por serem crimes relacionados com o trabalho. Por motivos de privacidade, não foi revelado nenhum detalhe sobre o que as reivindicações incluíam ou o quanto foi distribuído para cada família em relação aí às mortes, o que ocorreu nesse incêndio, né? Infelizmente, às vezes a opinião, a doença deixa influenciar alguma coisa e faz com que a pessoa haja dessa maneira brutal, né? Vamos falar um pouco aí, ainda falando de anime, vamos falar da Netflix Brasil. Venho aqui trazer para vocês os animes que vão estrear agora em junho e também um destaque aí para o anime que vai iniciar agora no finalzinho de maio. Um anime chamado Dorohedoro, que vai chegar aqui nessa quinta-feira, ou seja, amanhã, com dublagem em português, né? E a adaptação foi feita pelo Estúdio Mapa, daquele famoso anime Yuri on Ice, que é muito bom. E o trailer já tem aí na Netflix. Parece um anime bacana, um anime pesado, um anime que traz aí uma boa animação e uma boa história. Então fica aí a dica de Dorohedoro para amanhã. E os 3 animes que vão chegar na Netflix esse mês são os animes Baki, Nakitai Watashi wa Neko e BNA, que é o Brand New Animals, desculpa. Então o mês de maio tá chegando ao fim. A Netflix já divulgou a programação desses 3 animes que vão ser adicionados ao catálogo. Vamos começar então falando do terceiro, né, que é o Baki. Daihataishi-san vai chegar no dia 4/6 na Netflix. Depois vai chegar o Nakitai Watashi wa Neko Okaburu, chamado de Olho de Gato, dia 18. E no dia 30 tem a grande estreia do Brand New Animal, que é o mais aguardado desses 3 nesse momento. Vamos falar um pouco desse anime. Na história do anime, no século XXI, a existência de animais humanos veio à tona depois de estar escondido na escuridão da história. Machiru viveu a vida como um ser humano normal, até que um dia ela de repente se transforma em um humano tanuki. Ela foge e se refugia em uma área especial da cidade chamada Animal City, criada há 10 anos para que animais humanos possam viver como eles mesmos. Lá, Michiru conhece Shiro, um lobo humano que odeia humanos. Através de Shiro, Michiru começa a aprender sobre as preocupações, estilo de vida e alegria dos animais humanos, enquanto Michiru e Shiro tentam descobrir por que ela de repente se transformou em um animal humano. Eles inesperadamente se envolvem em um grande incidente. Esses aí são os animes principais que vão estrear na Netflix aí no mês de junho, então fica a dica pra vocês. E falando em dica, quarta-feira é o dia da dica do Monogeek. Eu quero indicar hoje, galera, um game que além de ser divertido, ele também vai ajudar bastante as pessoas. O game se chama Sobrevivendo ao Coronavírus e é um jogo beneficente para incentivar doações. O projeto foi feito por dupla de voluntários.
Uma dupla de brasileiros criou um jogo voluntariamente para incentivar doações para o projeto Sobrevivendo ao Coronavírus, voltado aí para o suporte a periferias da cidade de São Paulo que não possuem associação de moradores ou não são cobertas por ONGs, né? Chamado Sobrevivendo ao Coronavírus, o game está disponível gratuitamente e coloca o jogador na pele de um motoboy que deve coletar cestas básicas e desviar do trânsito. Os comandos são bem simples, eu já joguei, eu gostei bastante da trilha sonora, inclusive, né? E ele tem apenas aí as setas para cima e para baixo, então você tem que ir pegando as cestas básicas no caminho, né? E passando pelos obstáculos, não é nada demais. Os gráficos são bons, né? É um jogo assim que parece ser feito em flash, mas tem aí o seu cuidado na animação e tudo mais. A tela título conta com um botão que leva direto para a página de doações que você pode doar. O jogo foi criado por Andresa Delgado, cofundadora do Perifacom, juntamente com o programador Rafael Braga, com o intuito de dar visibilidade ao Sobrevivendo ao Corona, que compra e distribui cestas básicas, kits de higiene, livros e HQ para famílias de periferia. Os criadores também quiseram homenagear os motoboys que estão trabalhando duramente aí durante a pandemia do Covid-19. Então eu joguei, eu achei bacana. Tem lá para você os créditos. Você joga mesmo no próprio navegador, não precisa instalar nada, né? É um jogo bem leve e você pode contribuir aí para essa grande causa que vai ajudar a periferia de São Paulo. Galera, esse foi o MonoGeek News desta quarta-feira, bem grande, bem amplo. E é isso mesmo, galera. Eu agradeço a atenção até aqui. Amanhã tem mais, a partir das 11h30 da manhã. E nós temos também o nosso MonoGeek, que é o nosso podcast tradicional semanal. Tá bom? Eu sou Wanderson Padilha. Um forte e um magnífico abraço. Tchau e até amanhã.